Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Portanto, estamos há 23 anos na internet. Sou também autor de mais de 70 livros na área de informática. Aqui é mais um vídeo dessa série de programação VBA no Excel para iniciantes. Neste endereço aqui você acessa diretamente a playlist com todas as aulas que já foram publicadas aqui no YouTube. Lembrando sempre que todas estas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em VBA no Excel, a nossa conhecida e famosa Universidade do VBA. Se quiser todas as informações sobre a Universidade do VBA, é só acessar esse endereço aqui. Tem a lista de todo o conteúdo que já tem novas aulas todas as semanas, tudo bem detalhado nesse endereço. No final do vídeo eu vou passar mais algumas informações para você sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Vamos a mais uma lição então, um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês a nossa primeira videoaula sobre macros e programação VBA no Excel. A introdução. Nessa videoaula eu vou fazer uma rápida apresentação do que são macros e do que é a programação VBA, por que você precisa aprender a trabalhar com VBA e uma apresentação rápida do que vai ser visto nas lições deste módulo, que eu classifiquei como introdução a macros e programação VBA. Antes de tudo eu tenho que dizer para vocês uma frase que eu já escrevi em muitos dos meus livros, que eu já falei em muitas das minhas videoaulas. Se você não estuda macros e programação VBA, você não usa nem 5% do que o Excel realmente oferece. Tem momentos em que você tenta lá resolver um problema usando fórmulas, funções, faz lá toda uma volta, uma função dentro da outra, enfim, e simplesmente não consegue resolver. E isso acontece muitas vezes, principalmente à medida que você vai tendo planilhas mais avançadas e mais complexas. E quando você tranca e não consegue ir adiante, é porque está faltando conhecimento de programação VBA, de macros e programação VBA no Excel. Esse módulo vai ser um módulo para apresentação de vocês, para uma introdução a macros e programação VBA. Os fundamentos de macros e os fundamentos da linguagem de programação VBA. Eu estou falando aqui macros e VBA, mas é a mesma coisa, porque uma macro no Excel nada mais é do que um conjunto, uma série de comandos em programação VBA. Então nós vamos iniciar o módulo apresentando macros através de um exemplo prático passo a passo, pois vamos conhecer do que é feita uma macro para mostrar para vocês na prática que uma macro nada mais é do que uma sequência de comandos de programação VBA, como administrar macros, excluir, renomear, alterar parâmetros, como associar botões com macros, tem dois tipos de botões que nós vamos poder associar, e configurações de segurança relacionadas a macros. Depois, como eu gosto sempre de dizer, é que a brincadeira começa a ficar interessante. Aí nós vamos à programação VBA. Vamos fazer uma introdução ao VBA, aprender a usar a ferramenta que é utilizada para criar código VBA, que é o editor de código VBA, e a partir dessa lição aqui nós vamos entrar realmente, começar a trabalhar com a linguagem VBA. Vamos ver o que são variáveis, como declarar e utilizar variáveis, cálculos com operadores aritméticos, e aí entramos no estudo das estruturas e operadores de comparação. O famoso if then else, as estruturas de repetição, e depois vamos fazer um estudo exaustivo de vários tipos de funções que nós precisamos conhecer para trabalhar com VBA. Funções de tipo de dados, funções de conversão de tipos, funções para texto, funções de data e hora. E aí vamos começar a entrar na estrutura da linguagem. O que são módulos, procedimentos e funções, como criar funções personalizadas, e vamos apresentar um exemplo prático completo de cálculo do dígito verificador do CPF. Esse é um exemplo de função que não tem pronta no Excel, e se você precisar lá, quando digita um CPF, verificar se ele é válido ou não, existe um algoritmo que é de conhecimento e domínio público. Vou explicar para vocês o algoritmo e depois vou mostrar como implementar uma função de validação do CPF no Excel e como utilizar essa função.
E para finalizar o módulo, mais alguns exemplos de funções personalizadas que poderão ser bastante úteis para vocês. Então este é um módulo onde vamos aprender os fundamentos, o básico da linguagem de programação VBA e também de macros, que não deixa de ser VBA. Tá? Neste e nos próximos módulos, nós vamos ver assuntos relacionados que eu chamei de automação de tarefas no Excel. Existem situações onde não conseguimos resolver um problema simplesmente usando os comandos e funções e fórmulas do Excel. Essa é uma tendência natural. A pessoa começa pelo básico do Excel, vai aprendendo funções, vai aprendendo alguns recursos mais avançados e acha que tudo é possível de ser resolvido com fórmulas e funções. Infelizmente, não é possível. Acabei de dar o exemplo do cálculo do dever do CPF, que não tem uma função pronta no Excel. E aí, você vai ter que criar essa função como? Usando programação VBA. Nessas situações onde não é possível solucionar tudo usando fórmulas e funções, temos que fazer o uso de recursos mais avançados, tais como macros e programação VBA. A linguagem de programação do Excel, não só 2010, desde o Excel 1.0, embora muita gente não saiba, existiu um Excel 1.0, existiu um Windows 1.0, até as versões mais recentes é o VBA, Visual Basic for Applications. O VBA é a linguagem de programação para todos os aplicativos do Office, Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, etc. Nas lições desse módulo, nós vamos aprender sobre macros. Veremos o que é uma macro, para que servem, quando devemos utilizar macros, como criar e alterar macros, enfim, todos aqueles itens aqui que eu mostrei no slide anterior. Ó, tá? Em seguida, vamos aprender os fundamentos básicos da linguagem de programação VBA. Tá? Nós vamos ver os conceitos teóricos de VBA e os comandos e como utilizar eles na prática. Eu vou apresentar um comando para você, descrever a sintaxe dele, como é que funciona, a lógica, etc. E depois da apresentação eu vou lá no Excel e mostro o comando funcionando numa pequena rotina de código. Tá? Nas lições dos próximos módulos, nós vamos ver exemplos de aplicação do VBA para a solução de problemas práticos, os quais não poderiam ser utilizados sem o uso de programação. Nos próximos módulos nós vamos ver também a parte de como é que é a estrutura da hierarquia de objetos do VBA. Isso vai ser uma das lições mais importantes, e lá na respectiva lição vou chamar a atenção de vocês para a importância de entender o que é um objeto worksheet, o que é um objeto sheet, o que é um objeto range, enfim. Por enquanto, essas palavras são russo para vocês que nunca trabalharam com VBA, mas nas devidas lições eu vou explicar em detalhes o que é e qual a importância e como utilizar a hierarquia de objetos do VBA no Excel. Neste módulo, você vai aprender os fundamentos de VBA. Mostrarei exatamente o que é uma macro, o que é programação VBA, o ambiente de programação, que é o editor de código VBA, as principais funções do VBA e como criar as primeiras rotinas de programação e utilizá-las. Os conceitos apresentados neste módulo, são 27 ou 28 lições, não lembro de cabeça, eles são fundamentais para que você possa acompanhar todos os demais módulos sobre VBA. Se não dominar esses fundamentos aqui, por exemplo, tem uma lição lá que é sobre a estrutura de controle if, then, else. Se não entender isso aqui, você vai ter dificuldade, porque em praticamente todos os exemplos dos demais módulos e das demais lições, vocês têm que aprender, vão utilizar um if, then, else, vão utilizar um for, next, vão utilizar um do, while. Então, esse módulo é importante. Assistam, vejam e revejam quantas vezes forem necessárias as lições, até que vocês entendam e dominem tudo o que foi apresentado neste módulo. Eu vou iniciar o módulo mostrando como criar uma macro e como verificar o código VBA que é criado e associado com a macro. Quem faz o trabalho é o código VBA. Por isso que eu estou insistindo que uma macro nada mais é do que uma rotina em programação VBA. Também mostrarei como associar teclas de atalho e botões de comando com uma macro. Tem um comando, por exemplo, que eu uso muito, que é colar no formato texto. Eu peguei alguma coisa de uma página da internet, quero colar numa planilha do Excel, mas não quero a formatação que está lá na página. Eu colo somente valores. Eu posso criar uma macro e associar uma tecla de atalho, por exemplo, Ctrl+C cedilha.
para facilitar a execução da macro. Então, toda vez que eu precisar colar, usar essa macro para colar num formato apenas texto, apenas os valores, sem a formatação, ao invés de ir entrar na lista de macros, marcar a macro que eu quero e mandar executar, eu simplesmente pressiono a tecla de atalho. Ctrl C cedilha e ele executa a macro. É uma maneira de você aumentar a sua produtividade e facilitar o uso das macros. Se preocupem que na devida lição eu vou mostrar como fazer isso. Vamos estudar também a parte de segurança de macros, como configurar para que o Excel não execute macros automaticamente, que emitam um aviso de segurança. Feito esse estudo preliminar sobre macros, o próximo passo será aprender a utilizar o ambiente de programação do VBA, que é o editor de código VBA. Tá? Você vai aprender a criar código, navegar através dos objetos disponíveis e utilizar vários recursos que o editor tem e que facilitam a vida do programador. Tá? Vou mostrar lá que quando você digita o nome de um objeto e um ponto, ele já mostra todas as funções, todos os métodos e todas as propriedades daquele objeto. Isso aqui ainda tudo é novidade para vocês, não se preocupem agora, porque tudo isso eu vou explicar na devida lição. Tá? O que é um objeto, o que são seus métodos, o que são suas propriedades, a hierarquia do objeto VBA, tá? Então fiquem tranquilos que vamos ter muito vídeo, muita explicação para vocês nas lições desse curso de programação VBA, ok? Vou mostrar as diversas partes que formam o editor de código VBA e como utilizá-las. Em seguida passarei ao estudo da linguagem VBA propriamente dita. Esses tópicos que nós vamos ver nesse módulo 1, repito mais uma vez e vou repetir ao longo do módulo, eles são utilizados em todos os exemplos práticos nos demais módulos do curso. Então tem que dominar essa parte básica que nós vamos ver nesse módulo inicial sobre VBA. Você vai aprender, até já falei lá no primeiro slide, declaração e escopo de variáveis, tipos de dados, operadores aritméticos, valores lógicos, operadores lógicos, estruturas de controle, estruturas de decisão, repetição e esqueci de colocar aqui aqueles diversos tipos de funções, né? Funções de tipo de dado, conversão de tipo, tratamento de texto, datas e horas, tudo isso nós vamos aprender nesse módulo sobre os fundamentos da linguagem de programação VBA. Seguindo o nosso estudo, apresentarei as principais funções internas do VBA, aquelas funções de tipo, conversão de tipo. Farei a apresentação dividindo as funções em categorias, tais como funções para trabalhar com valores de data e hora, funções de texto e assim por diante. Para encerrar o módulo, você aprenderá sobre o conceito de módulos, procedimentos e funções. Esse é um conhecimento muito importante e lá na lição sobre esse assunto eu vou salientar várias vezes a importância de entender essa estrutura. Esse conceito é muito importante para que você aprenda a criar código VBA que possa ser reaproveitado. Isso aumenta e muito a sua produtividade no uso do VBA. O que são macros? Como nós estamos na introdução da lição, vou fazer uma rápida apresentação do que são macros. Tá? Nessa lição, nessa introdução, só uma apresentação e nas próximas lições é macros na prática. Caso você execute uma determinada tarefa várias vezes no Excel, é possível automatizar essa tarefa usando uma macro. Uma macro é uma sequência de comandos e funções que você usa ali usando o teclado e o mouse dentro do Excel, e esses comandos são armazenados como uma sequência de comandos VBA e gravados em uma macro. Depois que você gravou a macro, todos os comandos estão lá dentro em sequência. Você pode executar a macro e ela executa os comandos todos em sequência. Por exemplo, você tem lá um conjunto de formatações que você aplica repetidamente. Formata fonte verdana, tamanho 12, fundo cinza e cor da fonte vermelho. Você pode, cada vez que precisar, simplesmente ir lá e executar todos esses comandos. Vai ser uns 20 cliques. Ou você pode gravar essa sequência numa macro e cada vez que associar uma tecla de atalho com a macro, cada vez que precisar usar essa formatação, simplesmente seleciona as células onde você vai aplicar a formatação e usa a tecla de atalho. Com um toque de teclado, uma combinação de teclas, você executa toda a sequência de comandos gravado na macro. Por isso que a gente diz que a macro é muito útil para automatizar uma sequência bem definida de comandos. Por exemplo, né, que eu acabei de falar, vamos supor que seguidamente você precisa formatar uma célula com negrito, cor de fonte vermelha, itálico, fonte verdana, tamanho 13 com quebra automática de linha.
Ao invés de ter que executar toda essa sequência de formatação em cada célula, em cada faixa de célula, cada vez, você pode criar uma macro que aplica todos os comandos de formatação de uma só vez. Depois que criou a macro, cada vez que você tiver que aplicar o conjunto de comandos de formatação, basta selecionar a faixa onde você quer aplicar a formatação e executar a macro, o que normalmente é feito através da associação de uma combinação de teclas com a macro, como por exemplo, Ctrl L. Você pode apertar, Júlio, mas não tem perigo de na hora de criar a macro eu associar com a macro uma combinação de teclas que já está associada com outro comando do Excel? Se você tentar associar uma combinação de teclas que já está associada com o comando do Excel, ele vai adicionar um Shift, alguma coisa, para que não sobrescreva aquela combinação que já faz parte do Excel. Tá? No nosso exemplo aqui, cada vez que você quisesse formatar uma célula com os formatos associados com a macro, bastaria clicar na célula, ou se fosse uma faixa, selecionar a faixa e pressionar a tecla, combinação de tecla de atalho associada com a macro. Muito mais fácil, prático e rápido do que aplicar cada comando individualmente cada vez que você tem que aplicar os comandos. Então, primeira coisa que se desprende de toda essa conversa que eu fiz é que macros é um recurso muito útil para automatizar uma sequência de comandos repetitivos que estão numa ordem bem definida. Você pode gravar uma macro para realizar uma tarefa em uma etapa. Antes de gravar uma macro, planeje as etapas e os comandos que você deseja que a macro execute. Se durante a gravação da macro você errou, volta, não era isso, tudo que você fizer durante a gravação vai ficar gravado na macro. Então, se você apagar, voltar, ir aqui, lá, tudo isso vai ser repetido cada vez que a macro for executada. Então, por isso que é importante, antes de gravar a macro, ser feito isso, isso, isso e isso. E na hora de gravar já está bem definido para só executar os comandos que devem ser executados. Para tornar uma macro fácil de ser executada, tem duas maneiras. Ou você associa um botão de comando com a macro, nós vamos aprender a associar dois botões de comandos diferentes, um na barra de atalho rápido e outra dentro da própria planilha, ou você associa uma tecla de atalho. E se você gravou uma macro lá, mas errou alguma coisa, ou você gravou a macro e já está fera em VBA e quer alterar diretamente o código VBA da macro. Depois de gravar uma macro, você pode exibir o código VBA e editar o código para corrigir erros ou alterar comandos dentro da macro. Aí nós vamos ver na parte prática como entrar lá na macro e pedir para editar ela. Quando a gente pede para editar, ele abre o editor de código VBA para que você possa alterar os comandos que fazem parte da macro. Tá? Nas próximas lições nós vamos ver como exibir e editar macros. Apenas a título de exemplo, na figura do próximo slide, temos um exemplo de código VBA, de programação VBA associada com uma macro. Este é um exemplo de código VBA. Temos aqui então um exemplo do código VBA associado com uma macro. Tudo que começa, só para adiantar para vocês, isso aqui tudo eu vou explicar direitinho. Tudo que começa no VBA com um apóstrofe, cada linha de comando começa com um apóstrofe, é comentário. É simplesmente você está documentando, ó, isso faz isso, aquilo faz isso. E isso aqui é um comando específico do VBA, que é claro que você não tem como entender agora, mas vamos ter muitas aulas para estudar esses comandos do VBA, ok? Então, apenas para adiantar um exemplo para vocês. Nós vamos aprender também como gerenciar macros com o editor do VBA, né? Você pode copiar macros de um módulo, de uma planilha para outra, simplesmente copiando o código, ou pode recriar a macro sem problema nenhum. Tá? Por exemplo, se você quisesse que uma macro criada para aplicar um retorno automático de texto também deixasse o texto em negrito, ou seja, você está alterando a macro, você poderia gravar outra macro para aplicar o negrito a uma célula e copiar as instruções dessa macro para a macro de retorno automático de texto. Claro que isso aqui é enquanto você não sabe VBA. Depois que você souber VBA, você não precisa, você vai saber o comando, você vai lá e acrescenta o comando, edita o comando, etc. E o último assunto que nós vamos ver sobre macros é como configurar as opções de segurança para que planilhas com macro não tenham as macros executadas automaticamente. Isso, por exemplo, você baixa uma planilha da internet e ela tem macros lá. Então, você vai ser avisado
antes de permitir que as macros sejam executadas, para você ter certeza que é uma planilha de uma fonte confiável, ou até mesmo para você analisar o arquivo da planilha usando o teu antivírus. Aí se o antivírus disser que está tudo ok, daí sim você pode habilitar a execução de macros. Vamos aprender a fazer essas configurações de segurança de macros. Ali, depois de macros, nós vamos para programação VBA no Excel, né? Que aí é assunto deste e de todos os demais módulos do curso. As macros são excelentes soluções quando nós queremos automatizar uma tarefa que ela é realizada através de uma série de cliques do mouse, toques do teclado. Opa, meu Deus, embaralhei a pronúncia. Através de uma série de cliques de mouse ou toques de teclado ou lá os comandos lá das barras do Excel. Porém, tem situações mais complexas que envolvem cálculos ou uma lógica mais apurada, onde é possível não é possível solucionar o problema usando macros. Tá? E nessas situações é que entra a linguagem de programação VBA. O programa, o que ele é? O módulo, como é chamado no Excel, é uma sequência de comandos em VBA, onde cada comando executa um passo específico necessário à resolução do problema. Vamos supor que você precisasse fazer a verificação do CPF, que é digitado em uma célula. O cálculo do dever do CPF, ele é o algoritmo de domínio público, e envolve uma série de operações aritméticas, uma sequência bem definida. Você não consegue fazer isso com macros, nem com fórmulas e funções. Então, para implementar uma função que faz a verificação do dever do CPF, você terá que fazer uso de programação. Não tem outro jeito, tá bom? Programação VBA, que é a linguagem de programação do Excel. Neste e nos próximos módulos, nós vamos estudar os fundamentos de programação VBA no Excel. Eu digo fundamentos porque existe muito mais mesmo sobre o VBA e está fora do escopo desse curso a parte mais avançada de programação VBA. Tá? Então aqui temos um exemplo de uma sequência de comandos, né, de código VBA dentro de uma macro. Aqui óbvio que você ainda não sabe programação VBA, não tem condição de entender todos esses comandos, só para dar um exemplo para vocês. Todo comando que começa com um apóstrofe é um comando de comentário, ou seja, serve para você documentar o que está sendo feito em cada parte da programação VBA. Tá? Apenas a título de exemplo, vamos ter o restante deste curso para aprender sobre programação VBA. Vamos também mostrar como gerenciar sua macro com o editor de código VBA. Você criou a macro, precisa alterar alguma coisa, já aprendeu programação VBA, você pode ir lá alterar os comandos, adicionar comandos e assim por diante. Vamos também aprender sobre segurança de macros. Você tem lá algumas configurações de segurança, você pode impedir que o Excel execute automaticamente ou que habilite a execução de macros em toda e qualquer planilha. Pode pedir para que o Excel faça uma proteção e que você tenha que decidir se deve ou não executar macros em uma determinada planilha. Isso é especialmente útil quando você faz download de planilhas da internet ou de alguma outra fonte, para você só executar realmente as macros depois tiver certeza que não tem nenhum vírus nas macros da planilha, porque pode ser criado código VBA com vírus para causar danos ao seu computador, roubar informações, etc. Por isso é importante sempre ter um antivírus muito bem atualizado. E as pessoas me perguntam muito qual o melhor antivírus. Eu uso basicamente dois, o Norton Antivírus e o Kaspersky com K, que para mim é o melhor que eu conheço. Sempre utilizo um desses dois nos meus computadores. Depois de ver as macros, aí sim vamos ir para a programação VBA, que vai chegar a situações em que nem fórmulas, nem funções, nem os comandos do Excel, nem o uso de macros vai resolver o problema. E aí vou correr para quem? Vou correr para que lado? Para o lado da programação VBA. Por isso que lá no início dessa videoaula eu disse para vocês que se você não estudar e não aprender a usar a programação VBA, você vai estar limitado a menos de 5% do que o Excel realmente oferece. Nessas situações em que não tem para onde correr, tem que usar a programação VBA. Tá? Um programa ou módulo, como é chamado no Excel, é uma sequência de comandos do VBA, onde cada comando executa um passo específico necessário à resolução do problema. Por exemplo, supor que você precisa fazer a verificação do CPF que é digitado numa célula. Tem lá todo um cálculo, uma lógica, e esse algoritmo é de domínio público, já foi publicado em revistas, jornais, e está na internet amplamente disponível. Ou
esse cálculo envolve uma série de operações aritméticas, uma loja bem definida. Você não consegue fazer isso com fórmulas e funções. Então, para implementar uma função que faz a verificação do dever do CPF, você terá que fazer o uso de programação VBA. E é justamente um dos exemplos completos que nós vamos fazer nesse módulo. Vamos lá, então? Começar o nosso estudo sobre macros e programação VBA no Excel? Coloquei em vermelho a frase que eu já falei umas 10 vezes nessa lição. Se você não usa programação VBA, você não está usando nem 5% dos recursos que o Excel realmente oferece. Pense nisso. Não só pense nisso, como estude assista e pratique todas as lições de VBA desse nosso curso. Valeu? Obrigado a todos por terem me acompanhado até aqui e aguardo vocês na próxima lição, onde vamos começar a estudar as macros. Ok? Combinado? Até a próxima lição, então. Muito bem, agradeço vocês por terem assistido o vídeo até o final. Espero que ele possa ter sido útil, ensinado coisas novas sobre VBA no Excel. Lembrando sempre que lá no site você encontra muito conteúdo gratuito e também nossa loja virtual de livros, cursos online, e-books e videoaulas. Estamos na web desde maio de 2000, há mais de 23 anos, sempre descomplicando a informática. Como eu prometi no início do vídeo, falar para vocês um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA. É um caminho muito comum para milhares de usuários aprender a usar o Excel e ir avançando, aprender fórmulas avançadas e querer resolver tudo com fórmulas e funções. Eu já vi clientes, alunos que ficaram semanas tentando resolver um problema só com fórmulas e funções. Alguns até conseguiram, só que a planilha ficou extremamente lenta, impossível de utilizar. E outros não conseguiram e desistiram. Por quê? Porque chega um momento que você atinge o limite do que é possível de ser feito com fórmulas e funções. Esse é o momento em que obrigatoriamente você tem que aprender programação VBA ou tem que desistir do Excel. Sem programação VBA você fica muito limitado em relação a tudo que é possível de ser feito com o Excel. Eu uso esse slogan aqui desde que eu lancei a Universidade do VBA. Nunca mais passe raiva com Excel. Por quê? Porque é frustrante, porque nos dá raiva você ter um problema para resolver e não conseguir. Ou se conseguir, fica uma fórmula gigantesca que deixa a planilha toda lenta, impossível de ser utilizada. Para isso que existe o VBA, a programação VBA no Excel. E nesse endereço que vai aparecer aqui e nos próximos slides, vocês têm todos os detalhes, muita informação bem detalhada sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Quantas vezes você está criando uma planilha e tranca? Trancou, tenta uma fórmula, tenta uma função, tenta outra, uma combinação de fórmulas e funções, vai para o YouTube, pesquisa e nada. Aí se frustra, passa raiva porque não consegue concluir o teu trabalho. Você consegue lembrar quantas vezes isso já aconteceu? E qual é a solução para isso? A solução para isso é a programação VBA. É o próximo nível dentro do Excel. Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado. Excel avançado vai até fórmulas e funções. Aí quando se trata de macros e programação VBA, já é um outro nível dentro do Excel. E essa ferramenta, ela permite que você resolva aqueles problemas que você trancou e não conseguiu resolver usando apenas fórmulas e funções. Tá? Então, para que você não passe mais raiva, para que você vá para o próximo nível com o Excel, nós criamos a nossa Universidade do VBA. Se você não domina o VBA, você não está usando nem 5% do que é possível fazer com o Excel. Você vai ver que depois de dominar o VBA, como as coisas se tornam mais fáceis dentro do Excel. O VBA é a chave, é o segredo para usar o Excel realmente de maneira profissional. E na nossa Universidade do VBA, você vai do não sei nada, não tenho ideia do que é o VBA, até a criação de dezenas de sistemas completos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já tem mais de 25 sistemas completos, passo a passo, que você aprende a criar lá dentro da Universidade do VBA. Controle de estoque, cadastro de clientes, controle de gastos com cartão, integração com sites da web, é uma infinidade. Neste endereço que eu estou sempre deixando aqui no rodapé, tem tudo bem detalhado. E um detalhe, toda semana, sem exceção,
eu adiciono novas aulas dentro da Universidade do VBA. Você vai ver nesse endereço, repito, tem todas as informações, tem opções de assinatura anual por 2 anos ou vitalícia. Na assinatura vitalícia você ganha um bônus espetacular que é a Universidade do Acre. Então, não perca mais tempo. Acesse esse endereço aqui, conheça tudo que a Universidade do VBA tem para oferecer e qualquer dúvida, neste endereço tem inclusive todos os meus contatos. E-mail, telefone, WhatsApp, tudo bem detalhado, tá bom? Mais uma vez agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Espero que as informações que eu repassei possam ter sido úteis. Lembrando sempre que esses vídeos são aulas de demonstração da nossa Universidade do VBA e nesse endereço tem todos os detalhes. Valeu!